Eu quero me apaixonar. Um amor que mudaria tudo no final. Bem, pessoal, hoje eu falo Make the Exorcist Fall in Love, ou basicamente, fazendo o exorcista se apaixonar. O mangá Shounen da Shonen Jump Plus, sabe aquela revista online da Shonen Jump, que lança coisas como Chainsaw Man, Spy Family, Kaiju Number 8, mais recentemente Drama Queen. E esse é um mangá muito interessante, muito bom na real, que não vi ninguém comentando aqui no Brasil, pelo menos eu não vi. Então hoje eu vim falar dos 2 primeiros capítulos e da premissa da obra. Espero que vocês tenham escutado o aviso no início do vídeo, porque não vai ficar mais leve não, tá? Ô, lá em casa, hein? Bora! Bora, ué! Não, suave, pô, suave. Não, vamos, eu moro aqui pertinho, vamos! Não, tô tranquilo, pô, Vamos! era brincadeira. Vamos! Não, não sou viado, não sou Vamos! O primeiro capítulo se inicia com um pequeno padre, que é o nosso protagonista, sofrendo bullying de um bando de pirralho ceboso. Porém, ele só dá outra face e vai embora. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Os bullies ficam até sem graça, porque não tem graça bater em alguém que te deixa, né, bater na pessoa, não tem muita graça. Então eles só xingam ele e vão embora. Enquanto isso, a gente vê 2 padres observando, um exorcista e um padre filha da... Calma, já a gente entra nisso. O exorcista chamado Dante, sim, igual aquele Dante que tu tá pensando, da Divina Comédia e também de Devilman, tinha sido chamado para treinar nosso protagonista, que é o padrezinho sem nome. De verdade, ele não tem nome, só tem um personagem que sabe o nome dele até hoje e ainda não foi revelado. Eu não posso dizer pra vocês qual é de qualquer jeito. Então eu vou chamar ele de Padre Kun, o padrezinho, como chamam no mangá. Mas o padre daquele estabelecimento todo só tinha chamado o Dante pra ir treinar o molequinho, como foi anteriormente. Justamente porque ele precisa se dar melhor com os poderes dele. Esse garoto não é um garoto normal. O cara nasceu com uma bênção de Deus, que tornava ele absurdamente forte e ligado diretamente com o céu. Sim, o cara é muito overpower, mas muito. Vocês vão ver já já. E o padre acaba se gabando que ele criou aquele garoto da melhor forma possível, deixar ele mais próximo possível de Deus. Então é pro Dante não ensinar nada lascivo ou sexualmente explícito pra ele. Nada, até porque o Dante tem a fama de mulherengo. Tá bom. O moleque é interessante e eu prometo definitivamente não ensinar nada lascivo ou errado pra ele. Puteiro é um lugar divertido. Puteiro. Ele chamou as minas do job. Eu não tô nem zoando, é literalmente isso que ele fez. Tá pegando dinheiro da doação da igreja e gastando com menina do job. O moleque fica obviamente puto com isso, até porque, repito, ele está gastando dinheiro da doação dos fiéis com mulher do job. Uma das garotas até tenta dar em cima do moleque e meio que zoar mais. Nem é bem dar em cima, é só dizer, putz, você tá com ciúme por acaso? São grandes, né? E o garoto sai daí 1 milhão, porque ele realmente tem algum tipo de problema com qualquer tipo de relacionamento que toque nessa área mais sexual. E eu não digo se relacionar só, tô falando até de ver, e já vocês vão entender por quê. E o Dante fala que não dorme com mulheres do tipo, mulher do job, e ele tava aí só pra chamar elas pra entregar dinheiro. Ele queria usar o dinheiro da doação pra ajudar as mulheres a saírem dessa vida. As garotas ficam até um pouquinho mais tímidas e ele dá dinheiro pra uma delas, pra que ela mude de vida e saia daí com as pessoas que ela ama, sem precisar baixar o nível dela. O cara humilhou ela, aí é foda, né? Esse pessoal aí da igreja querendo dar sermão nos outros. Pô, tentei fazer algo legal, eu sou um desgraçado. Mas a menina que recebeu o dinheiro ficou meio estranha, não levou aquilo muito bem e depois disso foi embora, já que não ia ter serviço nenhum. No momento que o Dante sai do quarto pra acabar vendo o moleque, ele vê que o moleque tá com um olhar muito confortável, tá muito legal o padrezinho aí. E dá pra ver que ele tava meio em choque. E aí que o Dante vai mostrando pra nós algumas coisas a mais do moleque. Ele não é só abençoado por Deus. Quer dizer, isso é muito foda por sinal, né? Vamos ser sinceros. Como ele foi criado quando era criança, ele já tava desconfiando que aquele padre lá do início do capítulo, ele não era legal, nunca foi gente boa. Quando ele tava falando sobre esse negócio de não ensinar nada lascivo pra ele, ou qualquer outra coisa do tipo, simplesmente tá falando do modo como criou ele. E ele acaba chegando à conclusão, principalmente pelo choque do garoto, pelo mal dele, que ele se punir justamente com uma coisa que ele não tem controle, que provavelmente aquele padre criou ele da pior forma possível, porque ele é a esperança da humanidade de acordo com eles, mas ele tá vendo que tem coisa errada. Ele tá tentando não acreditar no que ele tá pensando, mas já vocês vão ver que o que ele tava pensando tava certo sim. Fudeu.
Só que ele fala também que ele não tava gastando dinheiro da igreja à toa, não. Eles estavam aqui para fazer uma missão, pro treinamento dele, e eles estavam lá para isso mesmo. Existiam relatos de uma possível sucubus na região, principalmente com umas mortes muito específicas que estavam tendo ali. Só que aí o moleque já tenta refutar ele, falando que uma das habilidades dele é restringir e até mesmo sentir poderes mágicos. Na verdade, a maioria dos exorcistas consegue, mas o garoto é um radar gigantesco, que até consegue detectar numa área maior que a própria cidade. Então, não tem nada, pelo menos ele não tá sentindo nada. E poderes mágicos, inclusive, só estão relacionados a 2 tipos de seres nesse mundo aqui: demônio ou bruxa, que é justamente o poder do demônio. O sistema de poder desse mangá é bem interessante até. O pessoal, que é geralmente da igreja, vai usar tudo que você pensa que a igreja usaria, no maior estilo Castlevania, misturado com o sobrenatural, que é muito foda por sinal. Desde armas e artefatos especiais para lutar contra demônios, bênçãos e alquimia. É bem da hora no geral. Mas por ele não tá sentindo poder mágico nenhum, se tiver realmente uma sucubus lá, ou ela vai ser mais forte que o normal e tá conseguindo controlar e restringir os poderes dela, ou um novo tipo de sucubus. E pô, numa cidade que tem mais bordel do que qualquer outra coisa, procurar uma sucubus lá é que nem procurar uma agulha em um palheiro. Mas ele decide que primeiro eles vão ir pra missão, porque ele já sabia quem era a sucubus. A gente vai pra aquela mulher lá da cena do início lá do job, e ela tava pegando a mão da irmãzinha dela, falando que hoje elas estão com muito dinheiro, que estão indo muito bem, mas elas têm que sair da cidade imediatamente. A irmã dela fica meio preocupada como ela conseguiu tanto dinheiro tão rápido e por que elas tinham que sair na cidade às pressas. A menininha tava meio confusa. E aí já chega o Dante por trás falando que, ó, eu não durmo com o demônio não. E ele já ataca ela logo seguida com uma das habilidades principais dele, que é simplesmente poder com sal. Sim, o poder do cara é sal. Faz sentido com todo o contexto religioso e até mesmo com várias crenças pelo mundo que o sal ajuda a espantar espíritos malignos, demônios e outras coisas. Mas é engraçado, o poder do cara é sal. E até que já é uma luta legal, e a menina acaba se revelando sendo uma sucubus mesmo. E ela até se perguntou como é que ele descobriu, já que não tinha como detectar o poder mágico dela de qualquer forma. E ele só diz que é bem fácil por sinal. Tem uma característica que todas as sucubus têm: todas elas parecem frustradas sexualmente, nunca empolgadas. Vai tomar no meio do seu cu! Mas aí o padre fica meio confuso, porque, tá bom, revelou a sucubus, etc, mas eu ainda não tô sentindo poder mágico nenhum, então esse bicho não parece ser muito forte. Então quem que tá escondendo o poder dela? E a menininha, que parecia tão inocente, começa a mostrar que não tem nada de inocente. A sucubus acaba perdendo pro Dante e logo em seguida tudo para. Eles sentem uma presença enorme enquanto a garotinha dizia: você perdeu, irmã, mas admito que foi divertido fingir ser sua irmãzinha por um tempo. Essa cena eu vou ter que dar uma censurada. Isso aqui é um mangá shounen, lançado a demografia shounen. Tem alguns mais leves, outros mais pesados, que sabem disso. Tipo, Chainsaw Man é um shounen, do mesmo jeito que Boku no Hero é um shounen. Mas esse aqui é bem mais pesado que Chainsaw Man, e eu posso te afirmar com muita propriedade. Naquela hora a menininha começa a mudar de forma e ataca todos eles, e vai em direção a sucubus para usar ela, pelo menos com uma forma de restaurar suas habilidades. E como ela faz isso? Como já disse um antigo poeta, a única ferida fresca é uma vagina de uma mulher. Eu irei poupar vocês dessa visão do inferno, porque é a sucubus tendo literalmente a barriga dela inchando como se estivesse grávida e sendo partida ao meio da forma mais gore que vocês podem imaginar. Eu não vou mostrar isso. E ainda por cima, um ferimento tem formato de cloister. Vocês entenderam qual foi a sacada do autor que ele queria referenciar? E de lá, não sai um demônio qualquer. Sai simplesmente um dos 7 pecados capitais. O demônio que causou estragos pra caramba na Idade Média. No século 17 destruiu diversos monastérios e também transformou em bordéis bizarros. E quando eu digo bizarro, eu tô falando de bagulho criminoso, não era só sexo não. Ela geralmente não mata os alvos dela, porque ela gosta de abusar deles enquanto os devora. A Lorde Demônio da Luxúria Asmodeus. Sexo e morte sempre estão no mesmo lugar, não é mesmo? Ela manda o que restou daquela sucubus que ainda tá viva de volta pro inferno, falando que ela já serviu o suficiente. E aí começa a luta principal desse capítulo, que de novo, eles não apresentam um mangá com um personagem mediano, já apresenta literalmente um dos personagens mais fortes da obra, e é um personagem, por sinal, bem recorrente. Então não esqueça da cara dessa desgraçada aqui. E o padre fica afetado com toda aquela situação e não consegue atacar inicialmente. Então quem teve que literalmente começar lutando foi o Dante, que é um exorcista muito forte. Mas estamos falando de novo de um dos 7 pecados capitais, não é pra ser fraco. Então o cara tava assim enfrentando muitas dificuldades. Como falei, o padre nunca teve algum tipo de educação sexual ou qualquer coisa do tipo. Mesmo que ele não pretendesse fazer,
Ele tinha que saber justamente dessas coisas pra um momento como esse, pra alguém que nem ela, que vai tentar usar ele de todas as formas, tanto no emocional quanto no sentido físico da parada. Porque toda vez que era relacionado a algo sexual, ele era punido da igreja. A gente vê as memórias dele, o pai dele era extremamente abusivo com ele, e o padre, depois que acabou adotando, era mais abusivo ainda, o chicoteando, colocando sal na ferida, dizendo que ele seria a ferramenta perfeita para essa esperança pela humanidade. Sim, o padre coisificou o garoto. Ele mandou algo pra ajudar e o cara fez isso, porque teoricamente foi em nome de Deus. Incrível como muita gente faz coisa ruim dizendo que é em nome de Deus quando ele não falou nada disso, né? Você entendeu como isso vai estourar na cabeça do moleque tudo de uma vez? E a própria Asmodeus nota que ele tem uma fraqueza em relação a isso. Que ele fica muito nervoso, ele não sabe como sentir em relação a isso e começa a se autoflagelar. Então ela manda pra tentar quebrar mais ainda o moleque, saindo diretamente do inferno, almas podres que também tem os mesmos sentimentos das Asmodeus. Tradução: um bando de mulher que abusa de qualquer tipo de pessoa, em qualquer faixa etária. Novamente, eu vou dar uma censurada. É muita nudez e eu não tô afim de ser desmonetizado. Mas basicamente são mulheres tentando abusar de um moleque de 12 anos de idade. Elas vieram do inferno, você esperava o quê? E eu já vou adiantando que nem foi no início do vídeo. É um mangá pesado, mas não é nada romantizado ou qualquer outra coisa do tipo. Porém, eu vou repetir. Se você é uma pessoa que fica chocada muito facilmente com coisas pesadas, não recomendaria. Esse mangá é sinistro. E esse início aqui é bem leve comparado à coisa que vai vir lá na frente. Porém, quando uma das mulheres desgraçadas do inferno falou que iam levar ele pro paraíso naquele momento, dizendo isso justamente de um dos atos mais podres da humanidade, ele acaba lembrando que isso não é paraíso. Isso aí não tem nada a ver com o paraíso. Isso é simplesmente só uma atrocidade que elas estão prestes a cometer. O padre arranca o próprio olho, já já vocês vão entender por quê, desce a porrada em cada uma dessas mulheres, já manda direto todo mundo de volta pro inferno. E quando a Asmodeus pensa, ok, o garoto vai lutar, mas vou derrotar ele antes. Porém, ela não tem nem chance de contra-atacar. Ela apanhou e muito. Ele desceu o cacete nela, figurativamente, e ainda por cima até zomba dela antes de derrotar por completo, falando que ele lembra de uma das formas mais fáceis de derrotar ela, simplesmente só trazendo o poder do fodendo arcanjo Rafael. Sabe, dos 4 arcanjos? Então, ele dizima esse demônio que já é um dos mais fortes da obra, como se não fosse nada. Isso é importante, que a obra já começa com um nível de poder bem acima do esperado, com personagens mais poderosos. E o autor vai trabalhando isso muito bem, pelo menos fazendo lutas mais estratégicas, já que o protagonista já é muito forte. Então a questão da vitória dele é muito mais pelo psicológico dele, ou pelas pessoas que ele tá tentando proteger, do que necessariamente por falta de poder. Ele tem medo de exorcizar as Asmodeus e ela fica irritada enquanto ela tá sendo puxada pro inferno. Quem ficaria, né? Dizendo que ela tinha prometido uma vida de prazer eterno, e ele tá jogando isso tudo fora. As únicas pessoas que sentem prazer com o estupro são aquelas que o cometem. Asmodeus é mandada diretamente pro inferno e não vai encher o saco por um tempo. Essa Kenguinha aqui vai voltar, infelizmente. E o Dante fica em choque com o poder do moleque, porque ele sabia que o garoto era forte. Ele sabia que o padrezinho era muito poderoso. Não sobrou quase nada do lugar que eles estavam ainda lutando. Mas ele nota que o garoto tá sem olho. E ele até pergunta por que ele arrancou o próprio olho. Ele lembra justamente de uma citação bíblica que quem comete adultério, mesmo que seja só no coração, deveria arrancar o próprio olho. E ele leva tudo ao pé da letra, da forma como aquele padre corno ensinou no início. E é isso que deixa o Dante puto, porque agora a gente já sabe o que ele passava, que ele sofreu muito na mão daquele padre e do pai dele. Aquele padre nunca ensinou o garoto a adorar a Deus, ou até mesmo ser uma pessoa melhor. Ele ensinou a temer as pessoas à volta, temer o mundo e temer a Deus, apenas isso. E aí eu acho que tem a melhor sequência de diálogos do capítulo inteiro, com o Dante já baixando falando, garoto, não tem problema bater umazinha, é normal na tua idade, não é criminoso não. Tipo, não seja um maluco que fica pegando um monte de mulher tipo eu tô errado mesmo, mas se achar alguém legal no futuro você pode. Você é louco, Dante gênio demais. Ele fala isso e fala que isso daí tudo é errado e que ele não se importa de quebrar, porque a Asmodeus também tinha dito isso, o garoto vai quebrar a qualquer hora. Ele é uma bomba relógio. Se apareceu um monte de mulher pelada, que nem tinha super força nem nada, que ele podia ter derrotado bem fácil antes, já tava quase quebrando ele, não seria muito difícil, com tanto de problema mental que esse moleque desenvolveu durante a vida toda dele quebrar.
vai ser muito fácil pra ele, porque ele foi criado de uma forma horrível e tratado como um objeto a vida toda. E ele mesmo assim não liga, ele acha que pelo menos se ele morrer, mesmo que ele morra quebrado no meio de uma guerra, ele pelo menos vai pro céu, pelo menos ele tem isso. E o Dante meio que já refuta ele falando que, olha, não é assim que as coisas funcionam. Você ficar esperando o momento da sua morte, só pensando em morrer, unicamente nesse fator, você não vai pro céu não, garoto. Ele até tenta bater no Dante, mas o garoto até quebra, porque tudo que ele mais tem é medo. Sério, o momento de apreço, de paz que ele tanto almeja, não é um dia ficar calmo dentro de casa ou algo do tipo. É o dia da morte dele. Ele acha que viver é um sofrimento, é uma dor. Ele finalmente desabafa no final desse capítulo, falando que é por isso que ele não se importa de quebrar, que ele só quer que essa vida acabe logo. Se ele morrer na luta, ele só quer descansar em paz, não tem mais salvação na Terra, eu só tô condenado a sofrer aqui. O Dante acaba ajudando ele a desabafar um pouquinho, deixa ele chorar e aí tenta conversar com ele de novo, falando que o mundo não é tão ruim assim, nem de longe. Como exorcista, ele não pode ensinar mais nada pro garoto, o garoto é muito mais forte que ele, mas agora, como ser humano, ele pode ensinar uma coisa: ame uma pessoa, ou ame várias pessoas à sua volta. Crie laços na Terra. Note que esse mundo tem mais a oferecer na sua vida. É isso que vai fazer você dar valor ainda mais pra sua vida. É brega pra caramba, hein? Ele deixa o pequeno padre na mão dos médicos e ele vai resolver uma coisa com um certo padre arrombado que foi no início do capítulo, né? E ele diz pro garoto aproveitar a vida dele, ser feliz. Deus não fez esse mundo maravilhoso aqui pra você simplesmente só sofrer em terra. E aí a gente acaba tendo um time skip de 4 anos. Agora o padre tá no meados dos seus 15 para 16 anos. Ele usa um olho de vidro, até porque tinha arrancado o olho dele no primeiro capítulo. Ele parece estar um pouco melhor, porém ainda é um moleque com diversos problemas mentais. Uma coisa boa, o padre desgraçado lá foi punido pra igreja e ele já não sofre há pelo menos uns 4 anos. Mas ele também não parece tão feliz assim, né? Mas ele acaba recebendo uma nova tarefa. Do nada, um demônio acabou possuindo um padre, destruindo todo um lugar inteiro para dizer que queria possuir o corpo para poder reencarnar. Deixa isso bem explícito. E ele estava procurando o autor do Corredor do Mal. E o Corredor do Mal é justamente uma exposição de arte, feita por uma artista japonesa que gosta de desenhar muitas artes envolvendo anjos, demônios e humanos, geralmente com tom mais romântico. Ah, e quem possuiu o padre que está ameaçando é só o pecado capital mais forte de todos, o demônio do pecado da ira, Satã. Foi colocado justamente o exorcista mais forte de todos para proteger essa garota. Quando ele chega no ateliê da artista pura, ela só espera um pouquinho para terminar o quadro que ela tá fazendo sobre o anjo Azazel. Oh my god, I'll take a reference. E ele fica deslumbrando o quadro, que é um quadro muito bonito. E ela acaba conversando sobre a história do anjo Azazel, um anjo que se apaixonou por uma humana. O amor foi tão grande que ele desobedeceu Deus para ficar com essa humana, por isso que ele acabou virando um anjo caído. E ele acaba se perguntando por que alguém deixaria de obedecer Deus, porque alguém largaria tudo para ficar com uma humana. E ela fala que ela tem uma teoria que talvez seja a coisa que seja mais mutável do mundo inteirinho, que mais gera mudança pro bem e pro mal, que ela diz ser o pior pecado de todos, que no final das contas é amar. Terminando assim o primeiro capítulo com, obviamente, o pequeno padre aqui bem gamado, deu pra notar. Que fofinho. Agora a gente pode começar com o capítulo 2. Bem, com o finalzinho do último capítulo que deu pra ver que o padrezinho ficou bem gamado, a gente pode apresentar a nova personagem, que é justamente a heroína principal dessa história e par romântico dele, a Emuri, uma artista japonesa ateia, muito fofinha por sinal, extremamente divertida e carismática, mas não acredita muito nessa coisa de anjo e demônio. Na real, ela só tá aí porque tá dizendo que alguém tá indo atrás dela, e pelas gravações, realmente tem alguém atrás dela, por isso que ela acredita, mas ela não acredita muito nesse lance especificamente de religião. Insistiram para que ele não precisasse ficar ao lado da garota, mas como é o próprio Satã que está indo atrás dela, o próprio padre acabou se comparecendo para falar que vai ficar com ela. A ideia original é que ela ia ficar no andar de cima e que eles praticamente não iam se encontrar. Mas a Emuri acaba até falando que ela é totalmente péssima com qualquer tipo de tarefa. Se ela ficar sozinha, ela morre em um mês. Então eles acabam se mudando para uma casa no interior do Japão, onde vai ter o ateliê dela, todas as coisas. E agora eles vão dividir as tarefas. Basicamente, contanto que ela lave as roupas dela, tá tranquilo.
problema é que quando ele foi ver o tanto de tarefa que tinha pra fazer, ela jogou basicamente uma parte das coisas nas costas dele. A Emori é uma personagem que de primeira é bem interessante. Ela é um pouco mais velha do que ele, tendo 19 anos, e é uma garota mais extrovertida e bem simpática. E ela é uma artista, ela ama o conceito do amor, tanto que logo em seguida ela tem que atender uma ligação do chefe dela, e ele fica apreciando um dos quadros dela, que é sobre Azazel, o anjo que simplesmente traiu Deus por causa que ele acabou se apaixonando por uma humana. Mas aqui é bem interessante, porque ele ainda está intrigado com o conceito do amor que ele tinha falado no primeiro capítulo. Tanto que a Emori vai lá, tenta até dar uma provocadinha nele e pergunta o que ele achou no quadro. E bem, ela também diz pra ele que ele é o quadro favorito dela, porque representa um dos maiores sonhos dela. E que ela quer ser amada de verdade, viver um amor tão grande que você passa por tudo que é tipo de regra ou de barreira. Esse é o grande sonho dela. Depois disso eles vão jantar e ele vê como ela é péssima pra fazer o mínimo de umas tarefas básicas. E ela até acaba zoando: ah, você deve estar pensando agora, nossa, ela é tão desastrada, ela é péssima com coisas que deveriam ser mais femininas. Eu pensei isso aí mesmo. Poxa, você é muito honesto. Depois do jantar, Emori quer conversar sobre amor. Sim, ela deu uma de Uraraka. Você me perguntou primeiro sobre amor lá no ateliê, agora é minha vez. Ela pergunta se ele gosta de alguém, ou se alguém gosta dele, ele acha que acontece isso. Fala um pouquinho sobre a vida dele. Ele fica um pouco nervoso, mas ele lembra do que o Dante falou. Seja mais aberto com os outros, se apaixone, ame alguém de verdade. E quando ele ia responder ela... Um pouco antes no mangá a gente tinha conseguido ver que o padre tinha sentido uma presença estranha, mas ignorou. Agora ele notou que tinha uma presença estranha pra valer, e era demônios. Sim, a Emori acabou de deixar de se tornar ateia nesse exato momento. Sinistro. E o demônio que aparece se chama Yamato. Ele diz que se chama desse jeito por causa que ele gosta da cultura japonesa e quer ter uma batalha justa, igual os samurais, com muita honra. E olha o demônio atacando pelas costas. Mas obviamente o Yamato e a galerinha dele não dá nem pro cheiro. A Emori fica impressionada com a força do padre. O moleque realmente protagonista shonen e dessa porrada mesmo em cada um deles. E tem até um pequeno flashback do Yamato, dele lembrando de um diálogo que ele teve com o próprio Satã, que ele tava achando que ele podia derrotar o padre sozinho. Mas aí o próprio Satã disse que não é que o Yamato é fraco, ele não subestima o Yamato, mas é que o padre é forte. E realmente o padre Kun deu uma porrada em todo mundo e já tava mandando todos os bichos de volta pro inferno. Quando ele vê que a Emori estava tentando gravar os demônios, eu admito, eu também tentaria fazer isso no momento dessa. Tá rolando uma batalha de shonen na minha frente. Ele vai lá e tenta destruir ela atacando fogo, mas quem acaba salvando a Emori é o próprio Padre Kun. E rola uma cena bem bonitinha. A cena dele salvando ela lembra muito o cavaleiro salvando uma donzela em perigo. Tanto que depois de salvar ela, ficou um climinha. E ela também começa a chamar ele a partir de então de Cavaleiro Kun, só pra brincar um pouquinho, porque viu que ele ficou um pouquinho envergonhado. E o demônio, simplesmente o único que não levou uma surra, acabou fugindo. Lá dentro tá na hora da sobremesa que eles já tinham planejado antes e ficam comendo a sobremesa. Principalmente a Emori, que fica lá comendo pra caramba. E ela até zoou de novo. Ah, você deve estar pensando assim, nossa, como essa menina enche o bucho, só fica comendo o tempo todo, né? É realmente isso que eu tô pensando. Poxa, não precisa ser tão sincero. Eu não minto não. Ele acaba respondendo a pergunta de mais cedo se ele gostava de alguma coisa. E ele não fala exatamente de amor romântico no caso, mas de amar algo. E ele fala que ele ama cozinhar. Ele gosta, inclusive, dessa questão mais cotidiana. Tudo em volta disso pra ele é muito agradável. Ele queria estar mais nisso do que ficar salvando o mundo toda hora e ter que lutar contra capiroto. Por isso que ele não se sente tão bem em se chamar de Cavaleiro Kun, Cavaleiro, Senhor ou qualquer coisa do tipo. Mas a Emori até acaba gostando disso, falando que é isso que torna ele meio que o cavaleiro dela. Que ela vai confiar mais nele daqui em diante e que ela entende como é você querer fazer uma coisa, mas algo te jogar pra um lado totalmente diferente. Bem, o chefe dela acaba ligando e ela tem que atender ele de novo, já que é a coisa lá do ateliê dela de artes. E aí o padre começa a perguntar: tá, como é que aquele demônio random conseguiu passar pela minha barreira tão facilmente? Assim, não é um pecado capital, é um demônio random, não era pra estar chegando tão longe. Então, ou alguém sabotou, ou simplesmente ele que era fraco. Mas como ele tende a se autodepreciar, ele pensa: eu sou fraco, eu tenho que ficar mais forte pra proteger ela. E enquanto isso a gente vai Emori conversando com o chefe dela, ele acelerando ela, falando que ela não pode parar de trabalhar, que eles não têm tanto tempo. Eu preciso que ele esteja apaixonado por você antes da minha ressurreição. Entende isso? Claro que sim.
Lord Satan. E aqui no final do capítulo fica revelado pra nós que Muri é um demônio, não só um demônio qualquer, como a filha de Lilith, a primeira Lilian, ou melhor, a primeira Femme Fatale de todas. Finalizando assim o segundo capítulo. Ok. Bem, eu vou agradecer aos membros agora. Eu quero falar mais um pouquinho sobre o mangá, dar uma conclusão do porquê você deveria ler ele, mas já vou agradecendo aqui antecipadamente os membros. Se puder só ser membro, que você vai me dar uma força danada pro canal, tá? Faça isso se puder, claro, se tiver de condição. Se não puder, deixa o like, se inscreve aí e hype o vídeo. E agora, voltando pro mangá, esse mangá me surpreendeu muito pelo fato de ele ser um mangá shounen extremamente pesado, assim, achei mais pesado que Chainsaw Man. E como a história dele é bem feita. Muita coisa que tá na capa do primeiro volume tem foreshadow para depois pela obra toda. Não tô nem zoando, essa obra é, no geral, muito bem escrita. E os arcos deles são bem interessantes. Os arcos são bem o que acompanhar pelos pecados capitais. Mas acho interessante como a autora consegue colocar isso de uma forma diferente e interessante. As lutas em si são muito boas. No que eu mostrei até então não tem nenhuma luta muito absurda, mas vai por mim, quando você chegar no arco da ganância ou da gula, você vê como as lutas desse mangá são insanamente boas. Em falar nela, o mangá é escrito por Aruma Arima e não tem imagem dela, e eu só vi em todos os lugares tratando ela no feminino, então eu vou chamar ela no feminino, uma autora por enquanto, mas pelo que eu vi é isso mesmo. E ela não tem nenhum outro trabalho, que é interessante se esse aqui for o primeiro trabalho dela. E o ilustrador é o Fukuyama Mazuko, que esse aí já tem outros trabalhos na indústria de mangás há um tempinho já. E o mano manda bem pra caramba nas artes do mangá, hein? Esse mangá consegue brincar com o profano e o divino muito bem. Tem muita cena que você consegue sentir a pureza dela ou o completo terror e nojeira em volta daquilo. É realmente pra te deixar meio perturbado. É como se você saísse de um episódio de Incrível Mundo de Gumball e fosse assistir Berserker no mesmo mangá. Outra coisa muito legal na minha opinião é a temática em si em volta do cristianismo. Isso aqui poderia ter ficado uma merda muito grande, porque para pra pensar, quando você coloca uma cultura que você não entende muito, até porque a maioria dos japoneses não são cristãos, tem uma grande chance de ficar uma merda. Mas ultimamente eu tô notando que o Japão em si tá tratando temas mais contemporâneos, discussão sobre religião, sobre sexualidade, mais uma porrada de coisa, melhor que o Ocidente de uns tempos pra cá. Tá foda, né? E esse mangá é um ótimo exemplo. A religião está aqui impregnada e é usada na base da obra, até mesmo do seu world building, bem numa vibe Jujutsu, Hoseki no Kuni ou Bleach, só que lá eles usam o shintoísmo como a base de tudo, e o budismo também. Aqui é o cristianismo, mas faz isso muito bem. Não é hiper fiel se você tá se perguntando, mas usa de uma forma criativa, arte pela arte, e acaba funcionando, e não desrespeitando ninguém. Pelo menos a mim, eu não me senti desrespeitado em nenhum momento. E eu tenho que deixar bem claro isso, porque hoje em dia meio que virou moda em produção a fazer uma crítica à religião, mas fazem a crítica mais vazia do mundo. Pega um Castlevania na Netflix, principalmente o Nocturne. A crítica que eles fazem à religião é tão rasa quanto um pires. Ou sério, o padre merda, mal escrito pra caramba, que usa poder do demônio, poder do diabo pra fazer isso em nome de Deus. Isso não faz nem sentido. Se quiser criticar os problemas da igreja, tanto mais contemporâneos quanto antigos, porque a igreja tem muita coisa nas costas, principalmente muita culpa, tá de boa. Isso faz sentido. A gente não pode cometer os mesmos erros do passado. Tem que sempre relembrar ele. E esse mangá faz isso. Só que esse mangá trata todo mundo como ser humano. E também alguns demônios, de vez em quando, um pouquinho como ser humano. As pessoas falham, tendem a falhar. Existem pessoas que são piores que as outras. Existem muitas pessoas de boa também. Não é tudo no preto e no branco. Tá tudo muito numa área cinza. E isso eu achei muito legal. Tem muita gente da igreja aqui, que a maioria dos personagens na geral são muito legais e você vai acabar se apegando. E com poderes muito criativos por trás. Esse é um fator também muito positivo. Diferente do Castlevania da Netflix, que tenta bancar de Game of Thrones, não consegue. E ainda por cima faz uma crítica rasa à religião. Tenta usar a Revolução Francesa também de forma rasa e só fica parecendo um conteúdo vazio feito para adolescente do Twitter se sentir mega revolucionário. Quando não é, é só uma bosta mal escrita mesmo. Ai, eu vou mamar! Se eu fosse definir uma crítica desse mangá, não é a religião, e sim a algo específico do ser humano. Como ele trata um outro. Você vê aqui ateu sendo filha da mãe, judeu, cristão e etc. Aqui coloca muito mais o problema dentro do fator humano. Às vezes como o ser humano consegue ser bom com o outro e como ele consegue ser
pior coisa do mundo. Não precisa de demônio pra tornar às vezes o ser humano ruim. É o próprio humano que acaba trazendo o demônio pra mais perto dele. Dá pra ver que a autora pesquisou bastante antes, bastante mesmo. Outro fator que eu acho que faz ele se destacar, como foi anteriormente, é a violência dele. Ele é muito violento. E por isso mesmo que os demônios desse mangá são mal absoluto. Não entenda errado, eles têm nuances. Pô, a própria Asmodeus que eu falei aqui nesse capítulo, ela tem camadas e ela tem um backstory bem interessante. Mas a autora não passa pano pra ela não, ela ainda é uma desgraçada que tenta abusar de criança. Inclusive ela não passa pano pra nenhum dos pecados capitais, porque eles são extremamente ruins. Não daria pra você passar pano pra eles, mesmo que seja um personagem com nuances, eles são maus. Não tem como passar pano para suas situações ou o que eles representam. Eles representam um mal mesmo, não tem o que fazer. Só para vocês terem ideia, o demônio dos 7 pecados capitais mais de boa é um demônio incel. Ele é incel mesmo. E olha que tem um outro que é machista pra valer, assumidamente machista. Se você não gosta de gore ou que toca em tópicos mais sensíveis, meu amigo, esse mangá não é pra você. Ele é bem pesado nesse sentido. Sério, o arco da Gula, na minha opinião, é o mais pesado do mangá, pelo menos em questão de gore. A coisa que é menos explícita dele ainda é mais pesada. Tipo, pesado pra cacete esse contexto. E um dos pontos que, na minha opinião, que é mais interessante são seus personagens principais. Como falei, toda a galera da igreja tem nuance, tem sonhos, tem problemas, tem percas. Tem muita coisa interessante pra explorar ali. E, obviamente, o casal principal. O Padre Kun e a Imuri são um casal muito bonitinho. Não ironicamente, eles têm um desenvolvimento romântico genuinamente bom. E a Imuri, na verdade, puxa ele pra um caminho melhor, onde ele já sai um pouco daqueles traumas, daquelas coisas que puxam ele pra baixo e pro lado mais depressivo dele. O que é muito bom, né? Mas ao mesmo tempo eu acho muito legal como a própria Imuri também causa muito dos problemas dele. Porque ela é um demônio. E não entenda errado, essa personagem aqui não é tipo, estou do lado dos demônios e eu sou má. Ela não tá muito aí pra isso, mas também não tá do lado da igreja não. Ela tá pro lado dela. Ela quer amar, como ela falou, ela quer sentir um amor de verdade. E quanto mais você lê, mais você entende o lado dela. Mas ela é egoísta. Ela é uma femme fatale que quer amar de verdade, quer ser amada. Ela não se importa se isso durar pouco tempo ou se no final a pessoa que ela ama depois desprezar ela, depois que descobrir que ela é um demônio. Ela não se importa. O que ela quer é amar, então ela é meio egoísta. Sim, essa personagem tem desenvolvimento, mas eu acho legal essa ideia de trazer uma heroína principal da obra que não é tão heroína assim. E o padre é só o personagem mais complexo da obra. O moleque tem 1 milhão de problemas na cabeça, não sem razão, e ele tem um desenvolvimento muito legal, ao mesmo tempo que tem arcos que você fica com dó do tanto que ele sofre. Como foi? Esse moleque sofre mais que o Denji. Mas acha a progressão em relação ao amor que ele sente pelos outros. E talvez um dia ele entenda o que o Dante quis dizer pra ele no primeiro capítulo. Porque até hoje ele não entendeu 100% daquilo. Talvez ele chegue finalmente no lado mais iluminado dele. Porque atualmente no mangá, meu Deus, esse moleque tá mal. E é isso, gente, é muito filho da puta! Mas vai aí minha recomendação. Make the Exorcism Fall in Love é perfeito pra você. Vamos lá ler, ele tem no Mangadex, tem em outros lugares alternativos, ele é divertido e tem mais de 80 capítulos. Não é tão grande. E aí não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar o vídeo e também ler esse mangá. Senão eu vou te mandar pro Gula. Vai por mim, você não vai querer encontrar o Gula.